lado, uma maravilhosa oportunidade, sim, essa rica oportunidade de estarmos aqui para ensinar, aprendermos a Tua palavra, Senhor, sermos ensinados, sermos discipulados. Senhor, estamos aqui para aprender, estamos aqui, Senhor, para como servos ser guiados pela Tua palavra. É por isso, Senhor, que nós nos colocamos aqui nas Tuas mãos. Muito obrigado por cada um que já está aqui, por aqueles que estão assistindo, assistirão, Senhor, futuramente, Senhor, este ensino, que tudo seja para a glória do Teu nome. Abre as nossas mentes, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Queridos, que alegria tê-los conosco nessa noite, que bom. E nós vamos dar início a uma nova sequência de estudos, de ensinos. E antes de nós efetivamente iniciarmos, eu preciso pontuar aqui em relação ao que nós estaremos aprendendo nessas próximas terças-feiras de ensino. A ideia aqui desse ensinamento é nós conversarmos, aprendermos sobre disciplinas básicas da palavra de Deus. A ideia aqui é nós termos noção dos textos, dos temas, das doutrinas básicas. Porque uma vez que nós saímos de algo muito interessante conforme o Espírito, agora nós vamos falar sobre o discipulado. Então, nós abordaremos temas aqui que talvez para alguns já é até compreensível, para outros não. Então, para quem já sabe, vai ser uma atualização, né? Mas para quem tem dúvidas, vamos aprender juntos, amém? Então, nós vamos partir da primeira lição, que é óbvio, né? Conhecendo a Bíblia. Tópico de lição de número 1. E nós vamos iniciar citando do texto áureo, que é o Salmo 119. O versículo é o 105. Salmo 119, versículo de número 105, que é conhecido. E eu gostaria que todos os irmãos, toda a igreja que está aqui, estou muito feliz, vocês estão aqui. Gostaria que todas pudessem ler o versículo de número 105. É conhecido, mas é o texto para nós iniciarmos. O que está escrito aí? A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés, uma luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nós estaremos hoje falando sobre conhecendo a Bíblia. Quem trouxe Bíblia aí? Levante ela. Oh, olha que coisa linda. Que top, que bênção. Irmãos, irmãs, nós temos que entender que, primeiro, nós somos privilegiados por conta que em muitos lugares do mundo, portar o exemplar da palavra de Deus, da Bíblia, é proibido. Não pode, inclusive, alguns lugares, se a pessoa, o homem ou a mulher, for pego com o exemplar da Bíblia ou evangelizando, é até passível de uma punição severa até chegar à morte. Então a primeira coisa que eu quero abordar aqui é que nós temos que agradecer a Deus. Sim, agradecer a Deus pelo privilégio de podermos ter o exemplar da palavra de Deus. E tendo esse exemplar, é um privilégio, nós temos então uma obrigação como cristãos, como cristãs, conhecer aquilo que carregamos, conhecer aquilo que para nós a palavra de Deus é bússola, é direcionamento. E por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz em Oséias que o povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. E o conhecimento, ele vem da onde, pastor? Da palavra do Senhor. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, além de agradecer, ser gratos a Deus por este privilégio de carregar a palavra de Deus, é o seguinte: a Bíblia, ela não é qualquer livro.
A Bíblia, ela é o livro, ela não é um livro, ela é o livro dos livros. E por que o livro dos livros? Porque a palavra de Deus, ela revela, ela mostra, demonstra a salvação e vida eterna. É através da Bíblia que nós podemos encontrar, e aí a palavra introdutória, nós podemos encontrar aonde nós temos a verdadeira salvação. Palavra introdutória, a verdadeira salvação, o verdadeiro caminho, onde achar. E é por meio da Bíblia que também nós conhecemos a vontade de Jesus, a vontade do nosso Cristo. É por meio da Bíblia que nós vamos entender o princípio das coisas, nós vamos entender as dispensações, a dispensação do Deus Pai, a dispensação do Deus Filho, e a dispensação que nós estamos agora, que é a dispensação do Espírito Santo. Então, a palavra de Deus, ela é chamada, a Bíblia, né? A Bíblia é chamada de palavra de Deus, porque o que está contido aqui, as Escrituras, elas falam conosco. E eu gosto, e talvez alguns de vocês até ouviram isso. A Bíblia é o único livro que, quando você lê, o autor está presente com você. Por isso que a Bíblia é necessário, nós como cristãs, conhecermos. Olha para alguém e diga assim: você tem obrigação. Aponta agora para a Bíblia dela para conhecer a tua Bíblia. Você tem obrigação como cristão de conhecê-la, de saber manuseá-la. Então vamos lá, tópico de número 1. Essa é a temática, conhecendo a Bíblia, a palavra de Deus, o livro dos livros. Tópico 1 vai dizer: a Bíblia em suas mãos. A palavra Bíblia, no seu original, ela significa livros, é uma coletânea, ela é uma coleção, ela comporta vários livros dentro dele. Então nós vamos observar que, além de encontrar a revelação de Deus Pai para conosco, ela também vai falar da vontade do Senhor Deus para as nossas vidas. Então, se este compilado de livros, que se chama Bíblia, revela para nós a vontade de Deus, o que eu preciso fazer com ela? Como que eu a utilizo? Como que ela, para mim, de forma prática, eu posso experimentá-la, posso manuseá-la? Então vamos lá. Tópico 1 diz o seguinte: o cristão deve ler, estudar, praticar a palavra de Deus. Então o que eu tenho que fazer com a Bíblia, pastor? Ler, estudar. E aqui estudar nós vamos ver mais para frente, em relação a meditar, em relação a você se aprofundar no seu ensino, no estudo, e obviamente a praticar, porque não adianta somente ser um ouvinte, mas tem que ser um praticante. Porque a Bíblia, ela é considerada o livro dos livros, porque ela tem algumas curiosidades. Quais são elas? Primeiro, pelo menos cerca de 40 pessoas escreveram a Bíblia. A Bíblia, que hoje para nós ela é composta dos 66 livros, nós vamos entender que, por mais que tenham 40 escritores, o autor é um só, porque ela é considerada livro dos livros. Porque entre esses 40 autores tem profetas, reis, sacerdotes, existem pescadores, inclusive até um homem que era boiadeiro. Então nós vamos ver que existem na Bíblia, baixa um pouquinho só o fundo, existem na Bíblia, na palavra de Deus, uma série de escritores. E o que é interessante é que
escrita em diferentes momentos, em diferentes épocas. Cada escritor, dentro da sua ótica, dentro daquilo que lhe foi revelado, eles escreveram. E a palavra de Deus, conforme 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 16, a Bíblia diz que toda escritura toda, de Gênesis a Apocalipse, é divinamente inspirada, proveitosa para ensinar, redarguir, corrigir e instruir em justiça. Então, nós entendemos que a palavra de Deus, desde o princípio até o fim, ela é inspirada por Deus. Os homens que escreveram ela tiveram uma inspiração. E essa inspiração vem pelo autor, que é o Espírito Santo. Amém, irmãos? Alguma outra curiosidade da Bíblia? A Bíblia, no Antigo Testamento, ela é escrita no seu original em hebraico, e o Novo Testamento em grego. Pastor, e por que isso, pastor? Porque nós precisamos saber dessas informações, desses detalhes, porque você precisa conhecer. Quer ver uma coisa que geralmente nós não temos o hábito de fazer? É abrir a primeira página da Bíblia. Por quê? Porque geralmente, se não for uma Bíblia de estudo, você vai ter ali a relação dos livros. Você vai ter ali um índice. Por quê, irmãos, é necessário nós aprendermos isso? Porque por mais que sejam 40 escritores, em épocas diferentes, personalidades diferentes, Paulo, quando ele escreve a Timóteo, ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus, toda a palavra é inspirada. Ou seja, mesmo assim, 40 escritores, um autor, épocas diferentes, personalidades diferentes, a Bíblia, ela é completa e perfeita em harmonia. Preste atenção nisso. A Bíblia é o único livro inerrante. A Bíblia não se contradiz. A Bíblia, ela é perfeita em harmonia. A própria Bíblia responde ela. Pastor, mas existem versículos que eu não... O que eu posso dizer? Eu li lá e fico uma incógnita, porque eu gosto sempre de dizer isso. Para nós entendermos a Bíblia, eu não posso ler somente um pedaço. Eu preciso entender ela por inteiro. E aí no tópico 2, além de nós entendermos aí em relação à Bíblia em suas mãos, 40 autores, 40 escritores, um autor, teve pescador, rei, sacerdote, boiadeiro. Quando eu falo assim que teve um camarada que foi boiadeiro, cuidador de boi, qual livro eu estou falando? Oi? Reis. O que mais? Vou dar dica. Vamos falar de Bíblia, vamos conhecer a Bíblia. É um livro que não é citado muito nas leituras. E termina com S. Amós. Amós, lembra? Depois leia na sua casa. Ele fala assim, eu não sou filho de profeta. É linda a história de Amós. Eu sou cuidador de boi, boiadeiro, cuidador dos bois, enfim. Então, por isso que é interessante nós lermos a palavra de Deus. Como usar a Bíblia na igreja? Aqui, olha o que nós vamos aprender hoje. Tópico 2, tá? A Bíblia é dividida em 2 testamentos. Antigo e Novo. Antigo em hebraico, a língua original, e grego. E em algumas partes da Bíblia existe o aramaico também, em alguns momentos, ok? Mas a grande parte, Antigo Testamento hebraico e Novo grego. Pastor, por que eu preciso saber disso? Não respondi, vou responder agora. Porque dependendo da palavra que você lê, a tradução para o português, ela
transliterada para a nossa língua, ela perde a essência da raiz etimológica da palavra. Então é por isso que de vez em quando você vai escutar alguém pregar assim, ó, porque no original, aí tem gente que não gosta, fala, para que inventar tudo isso? Porque na verdade, quando você estuda a Bíblia, você conhece a Bíblia, você se apaixona pela Bíblia, você vai fundo. E aí você não se contenta mesmo somente com aquela palavra, você quer saber a etimologia. E aí, no tópico 2, dentro de tantas traduções para nós, usando a Bíblia na igreja, a mais conhecida é a tradução de João Ferreira de Almeida. Lembra que eu falei que está com a Bíblia aí? Abra aí na primeira página da sua Bíblia. Vamos conhecer a Bíblia? A primeira página da sua Bíblia, por exemplo, eu vou abrir na minha, apesar de ser de estudo, mas eu digo a primeira página, mas a minha tem o nome da Bíblia, aí tem o verso dela, aí a segunda página para mim aqui está escrito assim, ó. Eu uso a Bíblia Pentecostal, ok? Antigo Novo Testamento, aí está escrito assim, na minha, traduzido em português por João Ferreira de Almeida, com referência, eu gostaria antes, revista e corrigida, edição de 1995. Conseguiram localizar qual que é a versão da sua Bíblia? Olha aí, irmão, tá vendo como você nunca abriu nessa página? O que está escrito na sua aí? Beleza, essa é a tradução mais conhecida. Mas o que está escrito aí? Revista corrigida. Conhece a tua Bíblia, irmão? Qual que é a versão da tua Bíblia? Qual que é a versão aí, obreira, irmão? A sua é revista e corrigida. Beleza. Tem alguém que é diferente? Tem alguém que é diferente de revista? Qual que é a sua versão, João? Revista e atualizada. Opa! 1993. Olha, vamos explicar isso. Tem mais alguém que é diferente? Mas é revista e corrigida. Tem mais alguém diferente aí, irmão? É todos iguais aqui? A maioria? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Por que essas traduções? Qual que é a ideia dessas traduções? Por exemplo, em algumas versões, 1 Coríntios, eu não sei se vai dar para pôr, enfim. Põe 1 Coríntios capítulo de número 13, versículo de número 1. Deixa eu pegar aqui. Se você conseguir colocar no telão, isso, coloca, tem como você colocar as suas versões? ARC, pode ser NVI, NVT. Não tem problema. Ó, em algumas versões, vou aqui ler a ARC, por isso que a Bíblia aqui no telão aparece ARC, atualizada, revista Almeida, revista e corrigida, que é a minha aqui, revista e corrigida, tradução de Almeida, revista e corrigida. Agora, por exemplo, põe aí na NVT, deixa eu ver, não, ainda na NVT aparece amor, NVI, na ARA, na NVI, na King James, deixa eu ver, se eu tivesse amor. Em algumas traduções, deixa eu pegar aqui, a palavra amor, ela é utilizada caridade. Deixa eu ver se é essa. Não, NVB, então talvez nós não tenhamos aí no aplicativo. Então, algumas palavras na Bíblia, elas vão ser diferentes, mas o significado é o mesmo. Quais são as versões mais conhecidas? Passa. Tem alguma que é melhor ou tudo igual? Vou explicar agora. Vai depender para qual finalidade. Não, mas eu digo assim, eu não sei, tudo é Bíblia. Se não ser a Bíblia evangélica, tipo assim, qualquer versão que a gente escolher, tipo... Sim, mas depende para qual finalidade você quer. Vou explicar agora. Passa para o próximo tópico aí do PPT. Está um pouquinho pequeno,
mas eu vou explicar para vocês aí. Não está na revista, mas eu vou explicar. Há algumas traduções mais conhecidas, que são conhecidas como tradicionais. Então vamos lá. ARC, Almeida, Revista e Corrigida. É uma das mais antigas, fiéis ao estilo de João Ferreira de Almeida. Aí tem a ARA. Qual que é a ARA? Almeida, Revista e Atualizada. Ela é equilibrada e foi padrão nas igrejas evangélicas por décadas. Elas são, essas que eu estou falando aqui, elas têm um estilo clássico. Ideal para quê? Estudo profundo. Porque ela mantém a tradição, mantém a originalidade. Ok? Existe a ACF, Almeida Corrigida Fiel. E alguns conservadores preferem utilizar ela. Existe a NAA, que é Nova Almeida Atualizada, que une a tradição de Almeida e uma gramática moderna e clara. Então percebe que vai muito do que você vai manusear. Por exemplo, eu vou dar um exemplo prático. Se você quiser cortar uma varetinha para fazer um pipa, viajei aqui. Para você fazer um pipa, você vai pegar uma faca ou uma serrinha, aquelas de arco, né? Não é isso? Mas se for para cortar um tronco, vai adiantar a serrinha? Tem que ser o serrote, aquela que fez agora no motosserra. Então, as versões é justamente para isso. Vai muito da aplicação. Agora existem algumas versões modernas, traduções modernas. A nossa, da qualidade, ela é da pentecostal, porém a da edição de 95. A edição de 95, obrigado, pastor. Vamos lá. NVI, Nova Versão Internacional. Essas agora que eu vou falar, elas são uma linguagem mais clara, focada no entendimento, na clareza, ok? NVI, muito popular, busca equilíbrio, fidelidade e clareza. NVT, Nova Versão Transformadora, linguagem moderna, clara, direta, facilitando a compreensão. E a LH, Nova Tradução da Linguagem de Hoje. Linguagem simples, ideal para leitura devocional diária. Então vamos lá. Qual que é a versão que é utilizada aqui, nesse ministério? ARC. É por isso que de vez em quando, alguns irmãos leem, né, no telão, aí você vê que algum irmão fala diferente. Dá a entender que a pessoa está atropelando o texto, está errando. Não é, é a versão. Tem a King James também. A King James, ela é uma versão que o rei James, na época, ele traduziu, e aí ela também é muito fiel ao texto. O que acontece, gente, quando fala de versão de Bíblia, me parece uma língua estranha. A transliteração do original até chegar para o português, muitas palavras, toda vez que você quiser estudar uma palavra na raiz, pesquisa assim, amor, significado da palavra amor etimologicamente. Pronto. Etimologia, obrigado. Etimologia da palavra. Aí você vai buscar a raiz, o cerne da palavra. Pastor, e aí, por exemplo, eu ganhei nem sei quando, mas foi num aniversário lá dos irmãos de Mogi, eu ganhei aquela Bíblia, a Torá. E o que é a Torá? Os 5 primeiros livros da Bíblia, em hebraico e em português. De vez em quando, eu acho uma palavra, eu falo. E quer ver? Eu vou tá gravando, vai dar polêmica. Se alguém ver, vai dar polêmica. Hã? Ela tem a palavra em hebraico e a palavra em português. Existem. Nós vamos ver mais pra frente, tá, gente? Estou falando de versão. Mas quer ver o polemizar, é isso? Não é de pólen, não de abelha, não, não é da abelha. Tá bom. Vou causar polêmica. Quem já ouviu que a mulher saiu da costela? Tá na Bíblia ou não tá? E se eu falar que a palavra em hebraico, lá em Gênesis, é lado.
E quando foi transliterado para o português, costela. Então existem palavras que nós precisamos entender o original. Isso é para quê, pastor? Se eu quero me aprofundar. É na medida que eu tenho sede. É na medida que eu quero entender a palavra. Por isso que alguns exemplos são esses. Daqui a pouco eu vou entrar nessa questão de estudo, tal. Calma aí, eu vou chegar lá. Primeiro, vocês estão entendendo o tamanho da bazuca que nós temos? 66 tiros na cara do cão. Então vamos lá. Como usar? Ou melhor, a Bíblia nas suas mãos. Como usar a Bíblia na igreja? Que nós falamos aqui. E aí, ainda continuando como usar a Bíblia na igreja. Tópico 2. Primeira coisa que nós precisamos entender. A Bíblia, embora tenha 66 livros, eles não estão organizados de forma cronológica, ok? Hoje, do jeito que nós temos a palavra de Deus, imagina que eram todos papiros, assim de forma bem resumida, era papiros, eram rolos, e aí quando foi traduzido, se uniu todos esses rolos para ter uma fácil compreensão. Imagina a Bíblia, os livros, os relatos, as histórias, as profecias, os cânticos, a história de Israel, o início, o final, de ponta a ponta, sem divisão. Por isso que, nós sabemos disso, né, irmão? Quando nós lemos lá, tem capítulo e versículo. Geralmente na Bíblia o capítulo é o número maior e o versículo é o número menor. Detalhe, são curiosidades, tá, irmão? Conhecendo a Bíblia. Toda vez que você ver alguém falar assim, abra no capítulo 6 de Salmos. Salmos não tem capítulo. E por que Salmos não tem capítulo? Porque são cânticos, são louvores. Tem muita gente que pensa que o livro de Salmos, ele é escrito somente por Davi. Mas existem salmos que foram escritos por Asaf, os filhos de Asaf, os filhos de Corá, Moisés. Existem salmos que foram escritos por Davi. Então, esse contexto nós precisamos entender. E aí, para facilitar, a leitura foi dividida aí em capítulos e versículos. E essas divisões foram acrescentadas mediante para a compreensão das pessoas. Então, gente, nós vamos observar aqui, no Antigo Testamento, 39 livros e Novo Testamento, 27 livros. Agora eu vou começar a apertar, porque está muito light essa lição. Olha de novo para a tua Bíblia. Olhou para ela? Agora olha para cá. Qual foi a última vez que você leu ela? Responda para você, irmão. Não quero saber nada. Só estou fazendo você pensar. 3. Como usar a Bíblia no dia a dia? Estou falando de discipulado, no início. Olha o que ele diz. A Bíblia não pode ser usada somente nos cultos. Se a leitura for limitada, o crescimento também será limitado e lento. Do mesmo jeito que nós precisamos nos alimentar de arroz, feijão, mistura, churrasco, não, salada, enfim, né? Beber, churrasco, né? Para o nosso corpo, eu vou fazer uma pergunta muito séria. Pensem comigo. Um cristão que se diz cristão, e eu acredito que, acho que foi até a Dani postou, acho interessante que ela falou isso, que não lê a Bíblia, que não tem prazer em ler a Bíblia, fala para mim, o que ele é? Qualquer coisa. Obrigado por completar. Uma pessoa que não lê a Bíblia, vamos lá. Vai começar a esquentar, tá muito tranquilo, né? Conhecer a Bíblia. Uma pessoa que só pega a Bíblia no domingo, 5:30 da tarde, para vir 6 horas, para o culto, para abrir ela. Aí você descobre assim, ó. O pastor fala assim, abra lá em Gênesis. A pessoa está assim, ó. E aí, se é um novo convertido, o que nós temos que fazer?
É igual uma criança, instruir. Por isso que essa lição, essa sequência de lições, vai falar sobre discipulado. Agora, vem cá, isso é um crente já experiente. O que você começa a pensar? Não lê, não tem intimidade. E aí está o problema. E aí, olha o que a Bíblia, para a Bíblia. Deus deseja que o cristão amadureça na fé e se torne um adulto espiritual e não permaneça criança. Vamos lá? 1 Coríntios 13, 11. Bíblia. Eu quero ver escutar com a Bíblia. Quero escutar o folheado aí. Vamos folhear a Bíblia. Cadê o Bíblia? A Bíblia está aí. Vamos embora, Bíblia. 1 Coríntios 13, 11. Já achou, né, Bíblia? Estou ligado, Bíblia. Vai. Eu sinto que tem algo que você precisa recuperar essa rebaixa, viu? Vamos. Já jogar a pressão dele. Vai, 1 Coríntios 13, 11. O que diz aí? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Ou seja, quando eu era menino, eu sentia como menino, falava como menino, agia como menino. Mas agora eu me tornei homem. E quando eu me torno homem, as coisas de menino já passaram. Então existe o quê? Uma necessidade de crescimento. E como que uma pessoa crescerá espiritualmente? Orando, jejuando e meditando, lendo, estudando, contemplando a beleza de Deus através da palavra. Vamos lá, olha como o negócio vai começar a apertar. Agora abre aí, 14 e 20. 1 Coríntios 14 e 20. Vambora. 1 Coríntios 14 e 20. Eita, vambora. 1, 2, 3. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sejais meninos na malícia e adultos no entendimento. Sabe o que Paulo está falando aqui? Não seja um insensato, um inocente acerca da palavra de Deus. Porque se você chegar numa criança, com essa princesa aqui, se eu chegar para essa criança aqui, ela é criança, um bebê, e pegar na mão dela e falar assim, vem aqui, pegar um chocolate, uma mamadeira, alguma coisa, automaticamente eu a convencerei, porque ela não tem ainda senso crítico, não tem malícia, e a malícia aqui não é no sentido negativo, no sentido mal, é questão de ter senso, porque é uma criança. E aí o que acontece? Paulo está dizendo o seguinte, não sejais criança, menino no entendimento. E agora, Efésios 4,15 vai fechar. Porque se Paulo está falando, mas nós temos que crescer, olha agora, versículo 15, capítulo 4 de Efésios. O que está escrito aí? Se seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Eu vou resgatar aqui, eu quero ver quem tem boas lembranças. Primeira aula da EBAF. Quem lembra? Assista depois lá no canal do YouTube. Vou fazer propaganda aqui, né? Só aumentar os inscritos lá. Bom, o discípulo deve crescer. Depois você volta lá e leia. Assista. É a tua obrigação crescer. Jesus crescia em quê? Em graça e conhecimento, ou sabedoria, conhecimento. Então o que significa? Eu tenho que ter o Sharamanai no mesmo nível do conhecimento. E esse conhecimento vem por onde? Meditação, leitura bíblica. Deixa eu te falar uma coisa, sabe qual que é o perigo de você não conhecer, de você não ter prazer em ler, de não usar a Bíblia diariamente? Eu costumo dizer que algumas igrejas por aí, o nome delas não deveriam ser igrejas, mas deveriam ser creches, berçários. Por quê? Geralmente quando uma criança, ela está mimada, está chorando, está fazendo birra, o que a creche, a tia, o papai faz? Dá uma bolacha, não é isso aí? Para ficar quieto? Então, uma chupeta, dá um doce, não é isso? A criança quer estar na hora, não é isso? O que acontece na creche, nas escolas para crianças?
Geralmente a criança volta da creche, da escola como? Com alguma brinquedinho, alguma lembrança, alguma coisa que ele fez, não é isso? Aí ele chega pro pai e pra mãe, fica todo feliz, não fica? Porque saiu da creche, saiu da escola, não é isso aqui? 5 minutos depois, aquilo que ela fez está onde? No chão jogado, depois de um dia está amassado, nem, sim ou não? Aí no outro dia o que acontece? Ela vai lá para a festa da escola, aí daqui a pouco, mãe, aí volta lá, 3, 4 horas depois, está onde aquele negócio? Ela deu valor? Só foi para aquele momento. Porque eu falo que muitos lugares que se dizem igrejas são creches. Porque lugares que não têm conhecimento da palavra de Deus, lugares que não estudam a palavra de Deus, lugares que não têm prazer em meditar na palavra de Deus, só número 1, tem que fazer com que as pessoas da igreja sejam tratadas como criança. Como assim, pastor? Hoje é o dia do... Você tá dodói? Então vou fazer uma campanha, pare de sofrer agora. E para isso, eu vou te dar um print. Leva o lenço ungido. Leva a vassoura ungida. Leva a porta, a bexiga ungida. O saco, não sei, tudo lá no dele. Aí o que a pessoa faz? Leva. Esses dias eu fiquei meio assim, sabe, irmão? Eu sei que a fé é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas creio. Mas tem gente que força. Esses dias eu vi umas pessoas, com todo respeito, mas eu fico pensando. A pessoa fez lá que Deus é a sua justiça. Aí fizeram um montão de martelo. Desse tamanho assim, de acrílico, desse tamanho assim. E todo mundo com martelinho desse tamanho assim. Aqui é a justiça de Deus. Aí fiquei pensando, rapaz, os meus B.O. não dá nem para quebrar nada com esse martelo aí não, cara. Desse tamanho assim. Aí as pessoas exercem a fé para cima daquilo ali. E ela tem que sair da igreja como? Eu recebi, eu estou levando. Tem uns pastores que até faz a campanha do cuspe, você viu? Abre a boca. Eu não estou brincando não, irmão. É só você dar uma pesquisada. O camarada abre a boca na frente do pastor, o pastor enche a boca lá e fala assim, e o pastor assim, ó. E o cara... Eu vou fazer esse negócio aqui, irmão. Ó, os obreiros estão autorizados, viu? Pega o pastor profundo das cuecas. Desculpa a expressão, tá? Mas me manda embora. Jovem, você quer sair da igreja? Ó, presta atenção. Por quê? Criança não tem direcionamento. O que Jesus disse? Nesse mundo tereis aflições. Aí eu faço o quê? Vamos fazer uma campanha? Pare de sofrer. Não, Jesus falou que você ia sofrer, cara. Então, a questão de ser meninos é porque a pessoa não tem prazer na lei do Senhor. Não medita. Um cristão que é cristão, no mínimo, tem que ler a palavra de Deus. Toda. No mínimo, uma vez no ano. Fizemos o ano passado aquela leitura. Deus abençoe as ovelhas que fizeram a leitura maravilhosa. Eu nem vou fazer a pergunta quantos que leram a Bíblia. Por quê? A palavra de Deus é essencial para mim e o meu crescimento espiritual. Hoje eu lendo a palavra de Deus, eu achei tão interessante, porque nós falamos tanto sobre o ouro de Ofir, né? Que ele é precioso. Mas você sabia que o templo de Salomão, ele foi, e aqui eu quero ver valendo ponto, viu, Flávio? Eu quero ver quem vai trazer isso para mim. Que o templo de Salomão, ele foi feito de um ouro tão raro como o de Ofir. E é um ouro que está na Bíblia. Então são detalhes. Você sabia que o templo de Salomão, quando ele foi construído, detalhes, não teve furo. Era tudo pedra encaixada uma na outra. E quando foi construído, não se ouvia barulho de marreta batendo. Olha que perfeição. Detalhes na Bíblia. Então, na medida que você começa a ler, a Bíblia é o único livro que quanto mais você lê, mais descobre que você não sabe nada. A Bíblia é o único livro que ele é novo a cada dia. Esse negócio que a Bíblia diz, tem gente que fala o quê? Porque não conhece. A Bíblia se renova. Quem já ouviu isso? A palavra de Deus se renova a cada dia. Quem já ouviu isso aí? Não. Vamos lá, Lamentações. Vamos lá, vamos tirar dúvida. Pastor, mas eu entendo, a minha
É novidade. Ah, então eu entendi errado, então. É novidade. Uma coisa, você leu o Salmo 23 hoje, leu o Salmo 23 amanhã, ele se renova? Não, ele é novo. Só que ele ensina coisas diferentes. Quem se renova? Somos nós. O pastor, o que se renova? Lamentações, capítulo de número 3, vamos lá. Por isso que é gostoso, irmãos. Lamentações de Jeremias, está depois de Jeremias. Se é Lamentações de Jeremias, tem que estar depois de Jeremias, né? Lamentações de Jeremias, capítulo 3, 22. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm novas a cada manhã. Grande é a tua. A palavra evangelho significa o quê? Boas novas. Então, quando eu leio o evangelho, eu estou lendo o quê? Algo novo. Por isso que o cristão, verdadeiro cristão, que está escrito, que está em Cristo, as coisas eram assim, e tudo se fez. Mas para quem está em Cristo, e quem está em Cristo, olha que coisa, irmão, não está na palavra, não está na religião, Deus está descendo um rolo aqui. Vamos lá, João capítulo 10, irmão. João 10 nada, é João 15. Não está na revista, mas está descendo, então vamos embora. João 15. Eu sou, achou? Eu gosto desse barulho aí, irmão. Eu sou a videira, e meu pai é o lavrador. Toda vara que em mim não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós estáis vindo pela palavra que vos tenho falado, está em mim, e eu em vós, como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver em videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Se eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim, nada. Olha agora, se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e colhe, e lança no fogo e arde. Se vós estiverdes em mim, o que está escrito agora? E as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, que vos acharei. Isso é glorificar meu Pai, e que deis muito fruto, e assim serei meus. Tem gente que quer pregar, quer cantar, quer ser obreiro, quer ser discípulo. Primeiro, não está em Cristo. E quem está em Cristo, medita na palavra. Não estuda só quando vai pregar. Eita glória. Não estuda, não medita na palavra só quando vai ter uma oportunidade. E aqui, segura aí. Obreiros e futuros obreiros, e quem deseja ser obreiro, tem na seara, porque o negócio é gostoso. Esse negócio de obreiro fala assim: mas estou pagando negócio de surpresa. Você acabou de falar, não li a Bíblia. Aí, pastor, sério? É. Amém, irmão? Quem pode dar glória a Deus? Eu ensino. Quem sabe um dia chegar no domingão aqui e todo mundo falar assim: o pastor vai trazer a palavra. Eu falar assim: Senhor, é tu que vai pregar. 2026 só está começando, irmão. Amém, irmão? Então não seja uma criança. Três, essas irmãs são uma vez. Ó, presta atenção aqui. Então usar a Bíblia no dia a dia recorre a quê? Tá com a revista aí? 3.1. Uma revista, hoje é muito interessante a revista, tá? Tá vendo como que o negócio vai aprofundando? 3.1. Primeira coisa, repita comigo: leitura. Para crescer espiritualmente é necessário ler a Bíblia diariamente. Irmão, fica 3 dias sem almoçar e sem jantar. Tem gente que não vai ficar nem 2 horas, irmão. Você comer? Devocional é uma maneira de uma modernização da leitura da Bíblia. Você falou modernização? É uma palavra que colocaram que é bonito. Ou seja, devocional de manhã, você tem um momento devocional, devoto a Deus, momento de intimidade com Deus. Ok. Você lendo a Bíblia, que aqui nós vamos falar de várias formas, mas ler a Bíblia já é uma forma de você fazer o quê? Demonstrar interesse. Vamos lá, irmão. Quando nós estudávamos, você estuda, os jovens que estão começando agora a estudar aí,
O que geralmente os jovens fazem? Eu não vou ser hipócrita aqui não. Algumas vezes também eu fiz. Prova! Hoje é terça? Aí o professor fala na terça-feira. Prova na sexta-feira. Aí o que acontece? Quinta-feira vai estudar. Para ficar tudo. Aí a pessoa não estuda, ela decora. Agora, se tem um aluno que é dedicado nas aulas, se o professor fala assim, prova surpresa, fecha os cabelos. Quem nunca passou por isso? Aquele arrepio nas costas. Ai, meu Deus. Prova surpresa, fecha o cabelo. Prova oral. Quem está ambientado com o estudo, está ali prestando atenção, ele fala o quê? Pode perguntar aí, professor. Manda aqui. Não é isso aí? Não é para ser, senão eu das vidas. Mas é para ser. Agora vamos lá. Se um cristão que se diz cristão não tem o hábito de ler a Bíblia diariamente, passa vergonha. Por quê? Olha para alguém e diz assim: você tem que ler todo dia. Por quê? Do mesmo jeito que o alimento é necessário para o fortalecimento, o crescimento do corpo, o alimento espiritual, leitura bíblica. Pastor, vou te falar uma coisa. Pastor, estou lendo, não estou entendendo. Continua lendo. Pastor, aprenda uma coisa: ler não é estudar, ler não é meditar, ler é ler. Pastor, mas a Bíblia não é um livro para ler. Ok, a Bíblia é um livro para se meditar, mas existem passos. Então, na medida que você diariamente tem o hábito de ler, irmãos, eu já li o Salmo 23 N vezes. Toda vez que eu leio, eu falo: sério que eu nunca vi isso? Por quê? Conta uma história de um como que eu posso dizer? Uma formatura. Um ambiente onde tinha muitas pessoas. E ali foi convidado presta atenção aqui, duas pessoas. E ali o palestrante que estava dirigindo, ele convidou o primeiro a ler o Salmo 23. Uma pessoa culta, uma pessoa letrada, uma pessoa que sabia respeitar ponto e vírgula, sabia a exegese, a homilética, a hermenêutica. Ele sobe em cima do púlpito, do palanque, e começa a recitar o Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ele continuou. Quando ele terminou de recitar o Salmo 23, todo o auditório ovacionou, bateu palma. Que leitura, que dicção, que forma de se expressar. Daqui a pouco o segundo convidado foi convidado para ler. E ele leu também o Salmo 23. Só que ele era iletrado. Ele não tinha o vernáculo. O pastor vai usar umas palavras hoje aqui. O vernáculo da antítese do texto, assim que fala, né? Ele não tinha o aprofundamento. Aí, mas ele leu: o Senhor é meu pastor. Errava na vírgula, errava na respiração, da pontuação. Quando ele terminou de ler, não teve aplausos. Mas quem estava dirigindo o evento reparou que todos na plateia estavam com cabeça baixa e chorando. E aquele que leu muito bem pela primeira vez, na primeira oportunidade, ele pede a oportunidade e ele sobe e ele fala assim: eu recitei o Salmo 23, vocês aplaudiram, agora eu li o Salmo 23, mas esse senhor conhece o pastor do Salmo 23.
Então, a palavra de Deus é algo que você precisa meditar. É quando você entende o propósito. E é por isso que nós temos que ler. E aí ele pega o exemplo aqui que existem versículos que todo mundo conhece. Você já foi em casa que a Bíblia está aberta e a página está amarela? Geralmente está em qual livro? Salmo 91, Salmo 23. Aí você vai ver, a página está amarela. Você vai ver o resto do branquinho. Quer ver outra coisa? Eu vou dedurar, mas segura aí, tá no ensinamento. Já vou pro final. Tá terminando já. Você quer conhecer se a pessoa ela tem intimidade? Lê a Bíblia, maneja a Bíblia. Olha para a Bíblia dela. Olha aí. Se ela tiver 0, se ela tiver brilhando, a não ser que a pessoa comprou recentemente, ok, irmãos? Mas eu tinha, quem lembra da Bíblia marronzinha que eu tinha? Eu tinha uma Bíblia marrom que eu não estudava dela. Mas ela começou de tanta coisa, eu falei, Jesus, eu ainda estou me habituando nessa daqui, eu já estou precisando trocar. Que a idade chega, as letras de biru, não sei porquê. Por quê, irmãos? Vocês sabem, nós já até brincamos aqui nas atividade bíblica. Você já pegou a Bíblia de alguém como que é estranho? Por quê? Você cria o hábito de manejar a sua espada. Porque você tem um hábito. Agora, se a pessoa não sabe nem manusear aquilo que ele carrega, vamos ler lá? Jeremias capítulo de número 15, versículo 16. Jeremias capítulo 15, versículo de número 16. O que está escrito aí? Tanto que as tuas palavras logo as corri, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Por ele teu nome, ó Senhor Deus dos exércitos. Achei as tuas palavras. O que eu fiz? Comi. Aqui nós entendemos que tem que ter, é necessário ter a necessidade, a fome da palavra de Deus. Vamos lá, outro versículo, volta lá para o PPT, ô glória. A Bíblia diz, Mateus 4,4, você conhece essa história, mas vamos lá, Mateus 4,4, o que diz aí? Mateus 4,4. Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Espera aí. Quem falou isso? Quem falou isso? Jesus. Para quem? E o que o diabo está fazendo com ele? Usando a palavra para... Olha o que Satanás usou para tentar a palavra. Presta atenção. Satanás usou a palavra para tentar a palavra. Transforma essas pedras em pães. Agora vem cá, agora vamos pensar comigo. Se Satanás não teve um mínimo de respeito por Cristo, aí tem os crentes chulezento aí genérico. Quando você quando você lê uma Bíblia, eu vou pegar a Bíblia 5h30 no domingo, pegou a Bíblia, isso quando traz o celular. Aí lê, terminou o culto no domingo, pega a Bíblia, coloca lá no guarda-roupa, em cima da coisa. Isso quando não esquece da igreja, eu fico preocupado. Quando não esquece da igreja. Porque se fosse tão importante, se esquecesse do celular, eita glória. Voltava para buscar. Se tivesse saído de casa, será que é o mesmo sentimento? Esquecer a Bíblia. Ah não, tem um telão lá na igreja, eu fico olhando lá. E se esqueceu o celular? Se Satanás não teve nenhuma consideração, nenhum respeito por Cristo, quem dirá nós? É por isso que nós precisamos cada dia mais mergulhar, entender, buscar, ter sede da palavra de Deus. Amém, irmãos? Amém. Leia a Bíblia. 3.2.
Ele vai falar sobre a memorização dos versículos. Quando você memoriza textos bíblicos, você guarda a palavra no seu coração. A Bíblia não foi feita apenas para ficar registrada no livro, nas páginas. O que o salmista diz? No Salmo 119, versículo de número 5. Deixa eu ver. Versículo de número 9, 10 e 11. Salmo 119, versículo 9, 10 e 11. O que ele diz aí? Com todo o meu coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. A tua palavra tenho escondida no meu coração, para eu não pecar contra ti. Quem falou a tua palavra? Tenho escondido. Quem falou aí? Qual que é a sua versão? É a Almeida Corrigida e Revista, mas acho que quando eu A fui versão fiel. Tá. Por que eu estou falando isso? Vamos lá agora, vamos para o texto. A pergunta do versículo de número 9. Existe uma pergunta. Como purificará o jovem, o mancebo? Em algumas traduções está jovem, outras está mancebo. O seu caminho? Essa é a pergunta. Aí eu pergunto para vocês. Como que purifica o jovem o seu caminho? Qual que é a resposta? Observando o quê? Vamos lá. Vamos lá, ler de novo. O que está escrito aí? Pergunta. Resposta? Aí eu pergunto. Como que o jovem purificará o seu caminho? Observando ele mesmo a palavra, que é observando. Observando? Está observando a ou observando o? Então, como que o jovem purifica o seu caminho? Eu quero saber a resposta. Ele se observando a si próprio, se ele está seguindo a palavra. Quero mais. Quem dá mais? Exegese do texto, aplicação do texto. Tá, a resposta está aí, gente. Tá vendo como nós precisamos? O quê? A Bíblia diz assim, ó. Como que purificar o seu caminho? Observando o. Ou o quê? O caminho. Então vamos lá. Vou caminhar. Como que meu caminho será purificado? A Bíblia diz que os passos do homem bom são confirmados pelo Senhor. Então o que eu tenho que fazer? O caminho é esse. Eu olho o caminho. Está de acordo? O caminho está de acordo com a palavra? Está de acordo? Bora. E se não tiver? Não vou. Porque tem muita gente que tem tomado decisões erradas, tem desanimado, tem se entristecido, porque não observa o que está acontecendo conforme a palavra. Deus, eu não sei o que fazer. Então não faz nada, vai ler a Bíblia. Pastor, mas eu estou triste. Vai ler a Bíblia. Estou alegre. Vai ler a Bíblia. Pastor, eu estou com vontade de xingar. Lê a Bíblia. Leia a Bíblia. Glória. Por quê? Olha o que ele diz no versículo de número 9, 10. Que todo o coração te busquei. Não me deixe desviar dos teus mandamentos. Olha o que ele está falando. Eu busco, eu desejo. Então, memorizar é decorar, é buscar o entendimento, é você entender que isso não é somente para ficar registrado. Lembra que eu falei aqui no começo? Existem muitos lugares, irmãos, que nesses países ditadores, que para você evangelizar alguém, para falar da palavra de Deus, sabe o que eles fazem? Quando eles vão dar algum tipo de presente, alguma coisa para outra pessoa, eles têm que rasgar
uma página da Bíblia, dobrar pequenininho, colocar no meio do presente ou daquilo que eles vão entregar, para que aquela pessoa, quando ela chegar em casa, se ninguém saber, se o governo saber, se o país saber, porque se saber, ela é passível de morte. E tem pessoas no Brasil que tem a disponibilidade de ler a palavra todo dia, mas fica no celular, fica em rede social, fica em Netflix, fica em tantos entretenimentos. Aí depois, quando vem para a casa de Deus, fala comigo. A maior profecia está nas tuas mãos. É o exemplar da palavra de Deus. Amém, irmãos? Como usar a Bíblia no dia a dia? Lendo, memorizando versículos. E aí, irmãos, uma sugestão: existem técnicas, existem cursos, e não é nada de mal, viu? Pastor, eu tenho dificuldade de memorizar versículos. Invista em você. Invista em você. Amém? Pastor, Oi. é normal então você ler a Bíblia e ver uma palavra que você não entende muito e pesquisar um pouco. Sim. Não tem nada de pecado nisso. Pelo contrário. É o que nós vamos falar daqui para frente. Você está curiosa. Nós lemos lá em Jeremias, não foi isso? Jeremias 15, 16. Quando eu vi as suas palavras, logo comi. O que o profeta está dizendo aqui? Ah, eu não perdi tempo, eu fui atrás, isso me sacia. Amém? Exatamente, sacia da palavra. Então não tem nada de errado. Na nossa época, tem os mais experientes aí. Não tinha Google não, irmão. Hoje está fácil demais, viu? Ó, vou falar para vocês aqui, está fácil demais. ChatGPT, eu quero um sermão sobre... Pá! Vai ser errado, né? Deixa eu falar uma coisa para você. Se você pregar hoje aqui, ó, eu gosto das suas perguntas, né? Eu vou pregar hoje Salmo 23. Aí na quinta-feira o Ricardo, aí na quarta-feira a Luciana prega Salmo 23. Quinta-feira o Ricardo prega no Salmo 23. Domingo eu prego o Salmo 23. É o mesmo texto? É o mesmo texto. Ô irmão, me ajuda aí. Aí se quebra o pastor. Aí se me quebra. Não é a mesma pregação. Isso. É o mesmo texto. A mensagem é a mesma? Por que a mensagem não é a mesma? Ok, eu vou aceitar essa resposta, mas eu quero te ensinar a dar outra resposta. Cada um tem uma revelação? De quem? De Deus. Então a mensagem é de quem? De Deus. Então vamos lá. Se eu te ouvir pregar, eu posso ouvir a tua pregação e através dessa pregação extrair outra pregação. Isso não quer dizer que eu estou copiando a tua mensagem, porque a mensagem não é tua. Igual, Mas, peraí. Aí vamos lá, pastor, mas eu joguei lá no Google, achei um sermão pronto, tanto é que existem pastores de renomes que vendem livros de sermões. Oxe, eu mesmo em casa lá, eu tenho alguns que, meu Deus, eu viajo. Através deles, é Ctrl+C, Ctrl+V? Não. Aquilo para mim é o quê? Uma base. Referência. Oi? Haver sacrifício, haver dedicação. Então, respondendo a tua pergunta, pastor, é errado? Sim, você só falar cara de pau, me dá um sermão, pá, copia e cola, isso aqui, ó, 3 tópicos, Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, é amor, pá, pá, pum, pá, 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 beleza, 10 minutos, põe o que eu pego aqui, pá, 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 pá. O sermão que eu prego salva você, mas não me salva. Isso é muito sério. Por isso que eu tenho que fazer o quê? Ir atrás. Levantar a mão e falar aqui. não sei se vocês lembram, não tem na primeira Tessalonicenses. Recebe aí o paletózinho, vai. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso aí, irmão. Calma, vou chegar aí no paletó. Vai, e aí? Fala, João. Naquela parte que o senhor falou na primeira Tessalonicenses 5:13? escrito com letra minúscula e escrito com letra maiúscula.
Lembra da Eva? Eu peguei pra usar uma das pregações. Deu muito certo. Do que é? Eu usei. Sim. Eva. Sim. Eu costumo dizer, irmãos, que a revista das EBAPs aqui da Escola Dominical, para quem gosta de estudar, pregar, isso aqui é um celeiro de informação. Dá para você, ó. O problema é o quanto que você tem fome. Na verdade, não está igual, né? A gente tem a revista, a gente estudou que está aqui, mas o Senhor, que ele está direcionando para a gente, não é da mesma maneira que você estudou, que você viu, não, são palavras diferentes, revelações diferentes que saem normalmente. Eu vou convidar, se vocês, eu vou fazer merchandising. Se você está inscrito no canal da igreja, geralmente, não é sempre, mas geralmente a ministração que eu prego aqui domingo, eu prego quarta-feira em Mogi, não é todas as vezes. E eu falo para os irmãos de Mogi, porque lá ainda não é gravado. Mas eu falo assim para os irmãos de Mogi: escuta uma mensagem, escuta de domingo. Eu li o mesmo texto. Está aí minha esposa, está aí os meus filhos, porque a esposa de pastor sofre nesse sentido. Porque dependendo do texto que eu abro, ela não sabe o que eu vou pregar. Porque ela ouve aqui e vai ouvir quarta-feira lá. Aí termina o culto, o William, o Guilherme, criança, não adianta três encabelar não, irmão. Criança, você sabe que pergunta mesmo. Meu pai, você pregou a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Por quê? A palavra é de Deus. Por isso que eu dei esse exemplo, um próprio pega Salmo 103, outro pega 23, 23. A palavra, por isso que existe um interesse. Amém? Posso continuar? Mais alguma pergunta? É que nem livros, né? Tipo assim, que a gente lê para desenvolver mais o nosso crescimento. É só um gatilho para a gente aprender mais, abrir os nossos pensamentos para algo novo. Exatamente. E aí você chegou no terceiro ponto. Porque se a primeira é ler, o segundo é memorizar, o terceiro ponto é do tópico 3, é o estudo. Agora vamos lá. Ler, memorizei. Agora, e estudar? Estudar, ele vai, além de ler, porque você vai agora refletir, mergulhar naquilo que você aprendeu. E aí, Flávio, incrementando aquilo que você falou, quando eu vou estudar a Bíblia, a Adriana também falou isso, quando eu vou estudar a Bíblia, eu posso me utilizar de materiais de apoio, o 3.3, materiais de apoio. Quais são eles? Passa aí. Primeiro, óbvio, a Bíblia. Geralmente, antes de você ler a Bíblia, conselho, ore antes. Ore. Olha, peça para Deus, Deus, não vai fazer, irmão, pelo amor de Deus. Senhor, aqui, fala comigo aqui, não faça isso. Aí vai cair bem naquela página branca que tem o Novo e o Antigo Testamento, que foi o neotestamentário, 400 anos. Aí você vai falar o quê? Mas não quer falar comigo, cai bem no branco. Então ore antes. Peça para Deus, Deus, se o Senhor quer falar comigo, se o Senhor quiser, não é assim, Senhor, fala comigo, vai. Primeiro, Bíblia. Segundo, agora vamos lá, quer estudar a Bíblia? Concordância bíblica. Em algumas empresas de estudo tem isso, a minha tem. O que é concordância bíblica? Existem referências para a mesma palavra dentro dos textos. Então é uma concordância, concorda. A palavra amor em vários versículos. Você vai ter ali. Chave bíblica. Apresenta esboço, introdução, autores, histórias, datas. São investimentos. Dicionário bíblico. Como eu falei, hoje tem o Google, né? Tá fácil mais. Mas eu ganhei um ano retrasado, sei lá quando. Um dicionário que eu queria tanto ter um dicionário vermelho assim, irmão, de vez em quando eu gosto de folhear, eu vou lá nele, deixa eu ver esse negócio aqui, você vai descobrir cada coisa. Inclusive, não, eu não vou falar para deixar todo mundo curioso que está vendo. Eu vou falar só para você depois se desligar aqui. Eu vou falar um negócio para vocês na hora, sobre a palavra de Deus. Dicionário de português, manual de tema bíblico e um caderno para você anotar. Então, você entende que quem quer estudar a palavra tem que investir? Sim ou não? Sim. Agora eu pergunto, por que a pessoa
Olha para o celular. O celular custa quase um carro popular usado. Olha, tem celular que custa 10, 12 conto. E tem gente que se mata nas prestações, faz em 74 vezes. Só para ter o celular. E segundo, essa marca que é tão cara, sabe qual é o estudo que eles chegaram? Que as pessoas não conseguem utilizar nem 10% da capacidade do celular que ele tem, das funcionalidades. Mas o negócio é o seguinte: eu tenho meu aqui. Deixa de almoçar, mas eu tô com ele aqui. Só vai tomar aqui. Fala aí. Pode sair com a Bíblia e colocar na boca. Isso, faz questão de mostrar, né? Enfim. Aí vamos lá. Olha agora aqui, com todo respeito eu digo isso. Que hipocrisia. Aí você fala para a mesma pessoa: compra uma Bíblia de estudo. Quanto é? 350 reais. É caro. Compra uma concordância bíblica. Paga um curso para você de teologia. Você vai pagar, sei lá, 60, 100 reais por mês. Aí, pastor, eu estou apertado. Está vendo que discrepância? Aí depois nós falamos assim: eu amo o Senhor. Aí você tem que ir lá, João capítulo 15. Se vocês estiverem as minhas palavras em vós. Se a palavra de Deus está em mim, então eu não tenho que fazer. Eu vou investir em mim. Eu vou ir atrás. Eu vou buscar. Eu vou procurar ter zelo. Pastor, mas se eu não tiver recurso, eu não tenho, e Deus sabe que eu não tenho. A Bíblia, oh glória, ela é suficiente, porque é o único livro que quando você lê, o autor está soprando aqui, ó, na verdade está aqui, ó, mas olha aqui, a revelação, você fala, amém. 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 Encerro. 3.4. Vamos usar a Bíblia. Lendo, memorizando, estudando. E existe um momento de meditação. Existe um momento que você vai espiritualmente deixar ela falar com você. E é interessante porque a Bíblia, no Salmo de número 1, que é conhecida, vamos encerrar com o Salmo de número 1. Salmo de número 1, a Bíblia diz assim, ó. Não, lê você, vamos lá, 1, 2, 3. Bem-aventurado o que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O que acontece? Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. 3. Pois será como uma árvore plantada junto a ribeiro de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Vamos lá. Nós vamos até o 3. Para ser uma árvore plantada, cuja o fruto não, a folha não cai, e o fruto dá na estação própria, o que eu preciso fazer? Antes de meditar. Antes de ter prazer no Senhor. Pastor, por que a minha vida não vai bem? Eu gosto de EBAF, porque EBAF me dá graça, para que quando uma pessoa chegar no pastor, eu quero pedir a permissão da igreja, porque a Bíblia diz que nós temos que confessar, conversar com o irmão. Se a igreja concordar, estou nem bem. Mas não estou com a minha vida cheia. Eu vou começar a falar assim: tu leu a Bíblia? Qual foi a vez que você leu a Bíblia? Qual foi a vez que você orou? Se escandaliza não, porque inclusive o Jonas estava do meu lado. Terminou o culto. Pastor, a senhora por mim? Eu estava no Espírito, irmão. Eu estava no Espírito. Tentei manter o Espírito. Pastor,
Você ora por mim? E eu aprendi o seguinte: orar por quê? E o culto foi um culto, sabe aqueles cultos que você fala, rapaz, vem lá pedir oração, eu não aguentei. Eu tô ficando já uma idade, não dá para ficar passando, não dá. Então, mas se é novo convertido, ficar, orar agora. Não, mas tem que velho, já me conhece. Depois do culto desse, já ora por você? É, pastor, porque Deus falou que eu preciso da cobertura espiritual de todos os pastores. É sério? Quem que ele tu congrega? Quem é teu pastor? Foi ou não foi, Jânio? Ele estava do meu lado. Estou falando para você já. Quem que é? Você sabe o nome do teu pastor? Você não sabe nem o nome do teu pastor? Você quer conversar de todo pastor? Vai orar teu pastor. Você não foi assim? Aí, pastor, o senhor é? Não, irmão. Nós temos que entender que tem que chegar uma hora que você tem que se posicionar. Ou é ou não é. Eu preciso ter cobertura. E eu falando, e a pessoa falando, mas eu quero que o senhor ore por mim. Senhor, abençoa a tua filha de Jesus. Amém, filha? Orei. Aí, pastor, mas para que tudo isso? Irmão, nós temos que entender. Eu não posso ser mais uma criança. Eu jamais. Pastor, você vai negar a oração para alguém? Não vou. Mas peraí, você quer que orar para quê? Para Jesus me abençoar. De quê? Aí é mistério. Então, medita a palavra. De dia de noite. Ai, pastor, eu quero ser próximo, abençoado. Eu colocar minha mão, abençoado será? Está andando segundo o conselho dos ímpios? Já saiu, já perdeu o crivo. Não, você está se detendo no caminho de pecador? Uma hora está postando. Senhor, eu posso estar andando, outra hora está lá. Amém, irmão? Amém. Então, o que eu sugiro? Leia a Bíblia. Memoriza a Bíblia. Medita na Bíblia. Estude a Bíblia. O que Deus disse para Josué quando ele acabou de assumir a sucessão de Moisés? Eu serei contigo como fui com meu servo Moisés. Mas tem o seguinte, meu camarada, agora é a versão do pastor Douglas, tá? Tá vendo ali? Eu fui com ele porque a palavra estava com ele. Então, se você quer ser bem sucedido, medita nela. Não bora nem para a direita nem para a esquerda, porque assim serás bem sucedido. Você está entendendo, meu velho? Ah, entendi. Quem quer ser bem sucedido, abençoado? Vamos lá, profeta, aponta para alguém e diga assim, então, medita na palavra de dia e de noite. Quer ver uma coisa? Irmão, e aí ele encerra falando sobre a Bíblia, como conhecer, obedecer. Resumindo, é isso. Quer ver uma coisa? Quer ver que nós gostamos de citar muito? Eu só vou dar esse exemplo para nós terminar, orar e glória. Quem já escutou? Que é gostoso nós usarmos isso no meio do culto. E eu confesso que eu já usei bastante, viu? Aí depois que eu apanhei e aprendi, eu falei, não uso mais. Mas sabe no culto, né? E pá, porque Deus está conosco. E é o seguinte, porque a Bíblia diz, e muda até a voz, né? Porque a Bíblia diz. Aí você, a pessoa é engraçada, né? Quando ela prega, ela fala assim, quando você vai falar com ela depois do culto, ela vai dizer assim, mas quando pega no microfone, entra. Aí ela fala assim, porque a Bíblia diz que aonde estiver 2 ou 3, desce a Bíblia ali, reunido no Eu estou fazendo alguma coisa diferente do que fazem? Não. É o Espírito! Sabe o que a igreja faz? Qual que é o contexto do texto? Já leu lá? Já leu? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei presente. Quem já leu o contexto? Quem sabe o que significa isso? Bíblia. Mateus, ô Jesus, me ajuda. Deixa eu pegar aqui. Oi? Mateus, mas meu filho, serás abençoado hoje. Mateus 18.
Meu filho, você é uma bênção. Tá lá. Vamos no 15, o 20 é o que eu acabei de falar. Porque onde estiver, olha a importância de conhecer a Bíblia. Agora você que prega, presta atenção agora, hein? Vamos ler o 15. 1, 2, 3. Ora. Se meu irmão pecar contra ti, vai repreende contra ti ele só. Se te ouvir, bem-acha teu irmão. Mas se não te ouvir, Vai embora. leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E aí? E se não os escutar, dize para a igreja. Se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Oi. Em verdade contigo, que tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que ligares na terra será ligado no céu. Vai lá. Também contigo, que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está no céu. Já tem? Qual que é o contexto do texto para Jesus estar presente no meio? Eu vou te explicar qual que é o contexto. Doutor, vem cá. Não, eu não, você é louco, mas também não você. Ô irmão, vem cá. Aí o pastor vai lá. Irmão, seguinte, ó. Pisasse na bola aí. Deu uma furada, hein? Ah, pastor, eu sou assim, minha mãe é assim, meu pai é assim, vou morrer assim, e eu vou ficar assim mesmo. Não, meu irmão, mas você, eu estou contextualizando, tá? Mas você faz parte do movimento da igreja, você é cristão. Não, peraí, eu vou agir com a Bíblia. Vem cá mais 2 pessoas. Ó, eu estou conversando com o irmão aqui, mas esse Satanás, não, esse irmão aqui, ele está meio bravo, não quer. Aí os dois, esses 50 aqui, então, irmão, fica firme com Jesus, vamos lá. Não se desvia, para de pecar, Jesus é mais na sua vida. Não quer? Tá bom? A Bíblia que diz, tá? Você não quer? Igreja! É isso que a Bíblia diz. Sabe, irmão, aqui, eu conversei, 3 pessoas conversaram. Igreja, tentei. Mas sim. E o irmão falou assim, não quero saber se vai terminar. Não sou eu que digo, volta para o 17. O que está escrito aí? E se não se escutar, diz a igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como gentil e publicano. Sou eu que estou falando isso? Quem está falando isso? Então, peraí, o que a Bíblia diz? O que eu tenho que fazer com esse irmão? Irmão, o gentil aqui, publicano, é uma pessoa que não crê em Deus. Uma pessoa que não entende, que não aceita Deus. Aí, ó o outro versículo que nós gostamos de ler, né? Em tudo quanto ligares na terra. Você não tem isso aí? Sabe o contexto disso aí? Sabe o que é para ligar? Irmão, nós estamos concordando aqui que esse irmão é um publicano. Que ele quer, mas não quer. Ele quer continuar sendo crente, mas quer beber, fumar, bagunçar, faltar no culto, vir para a ceia só uma vez no ano. Ele quer. E aí, irmão, o que é isso aí? É crente? Não, pastor, é filho das trevas. Então, eu estou ligando. Isso é muito sério. Olha o contexto. Aí a Bíblia diz assim, ó. E onde estiver 2 ou 3 do meu nome, eu estou presente para falar. E é mesmo. Entenderam agora o contexto? Aí, agora cadê o glória a Deus? Entendeu o quê? Entendeu o quê? O que ele entendeu? Vamos lá. Quando estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei presente para quê? Confirmar a ação do contexto. E qual que é a ação do contexto? Alguém que não se arrepende. Alguém que não se converte. Alguém que não aceita desistir, renunciar ao pecado. Fala, irmão, fala 2, 3 pessoas, leva para a igreja. A pessoa mesmo assim não quer escutar. E aí o que eu faço? Senhor, o que nós podemos fazer já fizemos.
Eu não estou falando que ela vai abandonar, deixar. Não, não é isso não. Eu quero que vocês entendam como é importante conhecer o contexto da palavra. Deus está conosco, no meio de nós, isso está. Mas é só para coisa boa? É também para quê? Na hora de tomar uma decisão séria. Por isso que o pastor conversa, o irmão conversa, fala ali, fala cá, vem cá, olha, para depois não falar assim, ai, ninguém me liga, ninguém está atrás de mim, me esqueceram. Mas quantos WhatsApp? Quantas visitas? Quantas conversas? Quantas pessoas chegaram, falaram, fala A, fala B, fala C. E se a pessoa não medita na palavra? Bem entendido! Para alguém que não quer escutar. Por isso que a Bíblia diz lá em Tiago, não sejam somente ouvintes, praticantes da palavra de Deus. Então, existem outros versículos. Quer ver aquele versículo lá? A Bíblia diz que o cair é do homem e o levantar é de Deus. Quem já ouviu isso? Eu quero saber onde está isso na Bíblia. Humilhar será exaltado. Os humilhados serão exaltados. A Bíblia nos diz isso. A Bíblia diz que se humilha. Então vocês percebem que tem alguns jargões aí? E aí, por não conhecerem a Bíblia, o pastor, o pregador está aqui. Porque assim diz o Senhor. O povo vai vocês vão tudo para o inferno. O povo vai na emoção. Por isso, de vez em quando não. Quando o pastor prega, eu faço. Você deve ter percebido. Ultimamente eu estou mais tranquilo. Abra a Bíblia. Está aqui. Está vendo na Bíblia, irmão? Não sou eu que estou falando. É a Bíblia. Porque naquele grande dia não vai ter jeitinho. Não vai ter como. Ah, é porque? Não, você como cristão sabia da tua obrigação de buscar a palavra de Deus. A Bíblia diz que chegará um dia que haverá fome e sede nessa terra, e não é de pão nem de comida, mas da verdadeira palavra de Deus. E eu creio que esses dias já têm chegado, porque, irmão, é tanta inventação de moda. Aí as pessoas pegam textos isolados da Bíblia e vai falar o seguinte: ai, como a sombra de Pedro curava. Vamos fazer a campanha da sombra, passa aqui por mim. Aí a Bíblia diz que o lenço de Paulo, lembra? Está na Bíblia, que o lenço de Paulo, como ele não podia ir nas viagens, pegava o lenço, leva lá. Aí fizeram o quê? Você já caiu na campanha do terno, irmão? Põe você de fila assim, pega o terno, vem buscar o terno, recebe, aí passa. Aí então, e aqueles que usam de artifícios para ficar, eu vou soprar. E tu vai cair. Irmãos, falta de conhecimento da palavra. Aí a pessoa pega aqui você, ó. Você já viu isso, irmão? Ela pega aqui, ó, na sua têmpora. Ela pega na sua têmpora e faz isso aqui com a sua cabeça, ó. A tendência é você perder o equilíbrio. Aí a pessoa pega. Olha lá. O que é isso? Por isso que Paulo olhou para Timóteo e disse: não vá segundo fábulas, mas permaneça na sã doutrina. E é por isso que eu termino esta EBAP agradecendo a vocês que estão aqui. Tenha esse hábito de ler, meditar, memorizar, buscar. Pastor, não entendi. Pesquisa em fontes confiáveis. O pastor, na medida do possível, não sei tudo, mas o pastor aqui tem obreiros, obreiras aqui capacitados, que podem te ajudar. E se o pastor não souber, nós vai dobrar o joelho, irmão. Nós vai pedir a Deus orientação. Mas vai se cumprir a palavra de Deus nas nossas vidas. Porque uma vez que meditamos nela, a Bíblia diz: tudo quanto fizer prosperará. Amém, queridos? Amém. Que Deus abençoe a todos. Eu convido a você a ficar de pé comigo. Em nome de Jesus, 9 horas, eu quero encerrar aqui. Hoje, terminamos em cima por conta que nós tínhamos da introdução, mas a ideia é terminar aqui antes das 9.
Vamos fazer uma oração? Senhor, meu Deus, meu Pai, graças eu te dou pela tua misericórdia, tua graça, tua bondade, teu amor. Senhor, pela tua palavra que foi ministrada, pelos teus filhos que estiveram aqui, que estarão aqui, Senhor, nas próximas. Senhor, aqueles que assistiram, aqueles que vão assistir. Senhor, cada pessoa, Senhor, eu oro para que a tua palavra, para que cada pessoa que quando está aqui, Senhor, essa pessoa que tem desejo, vontade, Senhor, de ler, de meditar, está neste momento, Senhor, fazendo um propósito para voltar ao ensinamento, a palavra, a dedicação. Fortalece a minha filha, fortalece o teu filho, fortalece cada pessoa, dá, Senhor, esta sede, esta fome, e que as palavras, eu oro, Senhor, para que quando essa pessoa ler a tua palavra, as palavras saltem e a revelação seja ministrada e revelada para essas vidas, e quem concorda diga amém.